tomar o seu assento. Boa noite para aqueles que foram chegando aí. Bom estar aqui com vocês. Eu recebi sérias recomendações para não falar nada do aniversário da Vanessa hoje, então juro que não vou falar, né? Mas que Deus abençoe minha esposa maravilhosa, te amo, tá, amor? Só para deixar registrado. Irmãos, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Hebreus, a carta de... Quem que escreveu Hebreus, irmãos? Errou! Alguém, eu escutei assim, quase saiu Paulo, né? Então, irmãos, a gente não sabe, né? A gente não sabe quem escreveu, mas abra aí a carta de Paulo, a carta dos Hebreus. Alguém escreveu, bom é que ela está aqui, né, irmãos? Esse texto é um texto importantíssimo para a nossa fé, e nós vamos ver o quanto ele é importante hoje, para que a gente possa ser edificado como igreja. Todos acharam Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28. Ouço ainda o que, amor? Farfalhar de páginas, né? Farfalhar, gastando português aqui, né, Clairto? Amém, irmãos? Quem achou aí diz amém. Amém. Irmãos, tem uma coisa que é proibido nessa noite, é você dormir, né? Não pode dormir, senão você vai perder o que o Senhor está falando aqui. Diz assim a palavra do Senhor: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém? Graças a Deus pela palavra do Senhor. Irmãos, essa carta aos Hebreus, ela é fundamental para a fé cristã, por basicamente o intuito da pessoa que escreveu essa carta de trazer uma verdade para a igreja primitiva. E qual é a verdade por trás de tudo que está escrito em Hebreus? A supremacia de Cristo Jesus. Deus, em Cristo Jesus, mostra para a humanidade que não existe nada e ninguém que seja mais poderoso, mais soberano do que o seu Filho, o próprio Deus revelado no Filho, Cristo Jesus. Se você ler do capítulo 1, versículo 1 até o 3 e 4, você vai ver Paulo dando o escritor, eu brinquei aqui do Paulo e aí que ficou na minha cabeça, mas você vê o escritor batendo nessa verdade que Cristo é superior, a supremacia de Cristo. Mas superior ao quê? Jesus é o superior ao quê? Basicamente essa carta foi escrita para judeus que tinham se convertidos. Então, você sabe que para o judeu a antiga aliança é muito importante. Moisés é muito importante, os sacerdotes são muito importantes, os líderes e os patriarcas da fé dos judeus são importantíssimos para a fé deles. Mas agora tem judeus que se converteram a Cristo e que ainda estão com confusão na sua cabeça a quem eles devem sujeitar toda a sua vida. Então, o tema central da carta é a supremacia de Cristo, mas ela é dividida basicamente em dois grandes temas dentro dela, que é do capítulo 1 ao capítulo 7, diz o quê? Jesus Cristo é superior aos líderes da antiga aliança. Basicamente, é o resumo do resumo. Se você ler do capítulo 1 até o capítulo 7, você vai perceber que o autor está querendo mostrar para as pessoas que Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, ele é superior aos líderes da antiga aliança. Então esse é o primeiro bloco da carta. O segundo bloco, que vai do 8 ao 10, vai falar sobre que Jesus Cristo, em seu sacrifício, ele é superior aos sacrifícios dos sacerdotes do Antigo Testamento. Então olha só, duas coisas importantíssimas, irmãos. Jesus Cristo é superior à liderança do Antigo Testamento, seja Abraão,
seja Moisés, seja os patriarcas, seja quem for, Jesus Cristo é superior. Não tem como se comparar. E também o sacrifício. Irmãos, a fé dos judeus basicamente existia por conta do sacrifício. O que o sacerdote oferecia nos dias programados na lei? Um sacrifício. Começou no tabernáculo, depois passou para o templo, e hoje a gente ouviu aqui quando o Caleb esteve na nossa igreja pregando, que tem um período lá no Oriente Médio que até hoje os judeus que ainda não reconheceram Jesus Cristo fazem sacrifícios para perdão dos seus pecados. Então olha a importância de Hebreus, né? Ele quer mostrar que Jesus não é somente maior do que os líderes do Antigo Testamento, mas ele quer mostrar também que Jesus é superior aos sacrifícios ritualísticos do Antigo Testamento. O sacrifício de Cristo é perfeito. Ele é superior por quê? Porque ele não precisa ser repetido. Se você ler o capítulo 9 inteiro aí da sua Bíblia, você vai ver que o sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas. Não precisa mais de sacrifício agora. Antes, tinha que sempre, todo ano, fazer um sacrifício. E dependendo do pecado, podia ser uma rolinha, dependendo do pecado, podia ser um cabritinho, dependendo do pecado, tinha que ser um boi. Aí Jesus Cristo vem e verte o seu sangue na cruz do Calvário uma única vez. E ele se torna, então, o supremo sacrifício que agora não precisa de mais nada. Então, superior aos líderes, superior ao sacrifício sacerdotal, do capítulo 8 ao 10, e aí no terceiro bloco da carta, que vai do 11 ao 12, vai falar sobre o quê? O autor apelando aos cristãos a viverem então completamente pela fé neste Cristo que é superior aos líderes e aos sacerdotes. Então, estou fazendo para ti aqui um aparato da carta, para você entender aonde que eu quero chegar, quando abordar o texto que nós lemos aqui com você. Então, coloque isso na sua cabeça. A carta, no seu aparato geral, quer dizer que Jesus Cristo é supremo, acima de toda liderança e de todo sacrifício. E por isso acontecer, o autor apela aos seus ouvintes que eles depositem a sua fé unicamente em Jesus Cristo. Amém? E aí ele conclui no capítulo 3, fazendo a conclusão, dando algumas orientações para as pessoas, como que elas vão viver agora com essa fé. Algumas obrigações que esses cristãos têm. Bom, dito isso, irmãos, olha aí o verso 27 na sua Bíblia. Uma outra coisa que eu queria já de forma introdutória aqui falar com você. Se Jesus Cristo é superior aos líderes do Antigo Testamento, aos rituais do Antigo Testamento, ao culto do Antigo Testamento, por que será que ainda existem igrejas e pessoas hoje que ainda têm na sua liturgia movimentos que remetem ao Antigo Testamento? Isso a gente tem aprendido no net aqui. É porque essas pessoas ainda que remetem a sua cabeça, a sua forma ritualística de cultuar ao Antigo Testamento, é porque ainda Cristo não é o Senhor único e suficiente das suas vidas. Quando entra outro tipo, por exemplo, você conhece alguma igreja que tem aquela conversa do tipo, não toque no ungido do Senhor? Já ouviu falar disso, não? Já não? Então não fui só eu, achei que era só eu que ouvia essas coisas. Viuzinho, não é só nós que a gente ouve essas coisas. Tem igreja por aí que diz que o pastor é o sacerdote da igreja. Ué, se eu creio em Jesus, eu estou confessando que agora não existe mais o sacerdote que é mais santo, que é mais purificado, que é aquele que vai apresentar os pecados de todo mundo diante do altar de Deus. Não existe mais isso. Agora, nós ouvimos ontem, todos nós somos sacerdotes. Em Cristo, todos nós recebemos o direito de entrar na presença de Deus. Por quê? Pela supremacia do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, irmãos, cuidado. Cuidado com alguns pastores que acham
e que ainda praticam os rituais da antiga aliança. Pode ser que você está sendo conduzido, se você segue alguma dessas pessoas, a rituais que estão destinados à morte. Por quê? Porque não tem mais valor. O valor do ritual agora é o valor a partir do sacrifício de Cristo. Então, agora sim, olha para o verso 27 aí da sua Bíblia. Mas agora por quê? Mas agora que ele explicou isso tudo, que o sangue de Jesus é tão poderoso, que o Cristo que haveria de morrer, tinha que morrer uma única vez. A ideia do capítulo 9 é que Jesus teria que morrer uma única vez. Por quê? Para substituir todo aquele ritual que tinha que ser feito todo ano. Agora Jesus veio para resolver uma única vez todo o problema. E olha que maravilhoso, irmãos. Eu digo que o pacote da salvação, que o Zinho vai abordar aqui de uma maneira muito mais teológica e esclarecedora do que eu vou te falar aqui agora, por isso que você tem que vir amanhã e domingo também, porque quando tu recebe a Cristo com o seu coração, confessa ao Senhor com a sua vida, você recebe um pacote na sua vida de salvação. Não é só uma salvação do passado, como a gente viu, mas é a do presente, e é uma salvação que vai nos levar até a glória. Esse é o poder do único sacrifício de Jesus. Então, é nessa tocada que ele diz, então agora, verso 27, sendo assim, Cristo, sendo assim, desculpa, irmãos, é no 27, né? Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma única vez. Irmãos, eu quero trabalhar essa primeira parte do versículo para que a gente entenda, que eu até anotei aqui, né? Cuidado, irmãos, com a ideia que tem por aí das pessoas que pensam assim, eu não vou me preocupar muito com a minha salvação agora, vou deixar isso para quando eu encontrar com Deus. Ou, melhor, vai que depois que eu morra, eu vou ficar num espaço que Deus preparou para nós, chamado o quê? Qual é o espaço que Deus preparou para aqueles que morrem, para tentarem ser perdoados ainda? Purgatório. Deixa eu morrer para eu ir para o purgatório, para depois eu tentar ver se alguém, né, pagando uma indulgênciazinha aqui, outra ali, consegue me tirar do purgatório. Vai que eu morra e a Vanessa fica viva, e ela consegue pagar uma promessa lá, subir as escadarias lá da escada da católica, né, 161, eu acho, escada, né, subir de joelho lá, pagar a promessa, vai que a promessa da Vanessa me tira do purgatório. Cuidado, irmãos. Tem um monte de crente ainda meio católico que acha que vai morrer e vai resolver as coisas depois lá no céu. O que o texto está dizendo? Assim como Jesus morreu uma vez só, você está destinado a também morrer uma vez só. Só que sabe qual é o problema? Não é saber que você vai morrer, porque essa é a grande pergunta. Inclusive o tema da pregação é, aonde que você vai passar a eternidade depois que morrer? Você já sabe? E a pergunta, a fala do autor aqui, dizendo que da mesma forma como Cristo, nós vamos morrer uma única vez, nos leva à ideia bíblica de que, na verdade, não é saber que nós vamos morrer, porque isso todo mundo sabe, mas é saber por que eu vou morrer. Para saber por que você vai morrer, olha só, presta atenção agora. Para saber por que você vai morrer, você precisa saber por que Jesus morreu. Por que Jesus teve que morrer? É isso que o autor aos Hebreus diz. Ele teve que morrer para que o sangue dele vertesse uma única vez para me purificar de todo pecado. Por isso, eu e você vamos morrer uma única vez por causa de quê então? Por causa do pecado. Abra sua Bíblia em Romanos 5, verso 12 e 13. Ontem a gente passou por ele algumas vezes para lá e para cá, mas não lemos, vamos ler agora. Romanos capítulo 5, verso 12 e 13. Olha Paulo falando o porquê que a gente vai morrer. Portanto, da mesma forma
como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, olha aí a morte, assim também a morte veio a quem? Todos os homens. Então por que os homens morrem? Por causa do pecado. Todos vão morrer por causa do pecado. Porque todos pecaram. Olha o verso 13 agora. Pois antes de ser dada a lei, o que Paulo está dizendo? Antes de Moisés, o pecado já estava no mundo. Então, por que a lei de Moisés foi escrita? Para mostrar para o ser humano que ele é um pecador e que ele vai morrer. A lei é isso. Paulo está falando isso aos Coríntios, que a gente está estudando aqui no net, que quem ainda está firmando a sua fé nos rituais do Antigo Testamento, na verdade ele está morto. Por quê? Porque a lei leva nós para morte. Aí entra aquele versículo completamente mal interpretado hoje em dia que diz o quê? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe como é que o pessoal que não lê a Bíblia direito interpreta esse texto? Estudar teologia apaga o Espírito. Isso é uma heresia. E a gente aprendeu aqui que a letra, o que é a letra que Paulo está falando nos Coríntios, pessoal do net aí? É a lei, é a antiga aliança. E ninguém que se baseia na antiga aliança vai permanecer vivo diante de Deus. Por quê? Porque a lei mostra o pecado. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui. A lei, o pecado já estava antes da lei. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Então foi aquilo que a gente ouviu já ontem aqui. Não tem como a gente chegar direto na cereja do bolo sem antes passar no problema que nós temos para ser resolvido. E nós temos um problema. E qual que é o problema? Nós um dia vamos morrer. E por que nós vamos morrer? Porque nós somos pecadores. E aí eu tenho uma frase, essa é minhazinha, pode tuitar lá depois. Toda a humanidade está se deslocando em direção a Deus. Uns para se chocarem contra Deus, outros para serem acolhidos por Deus. É mais ou menos assim. Dentro de um carro de Fórmula 1, quem gosta de corrida aí? Eu gosto. Dentro de um carro de Fórmula 1 tem o crente e no outro carro tem o não crente. É tipo o Ayrton Senna e Alan Prost, né? O crente e o não crente. E eles estão naquela reta. E no final daquela reta tem uma parede. E aquela parede está escrito bem grande, Deus. E os dois estão se deslocando em alta velocidade. Por quê? É assim que funciona o tempo hoje. Nós estamos nos deslocando em direção a Deus, toda a humanidade, em alta velocidade. E sabe o que vai acontecer? Muitos, quando chegar lá naquela parede, vão se chocarem contra Deus com toda a força. E quando se chocarem contra Deus com toda a força, eles vão morrer. Mas tem alguns que vão se chocarem contra Deus, mas em vez de bater naquela parede, vão ser acolhidos em amor. Essa é a ideia. Toda a humanidade vai se chocar contra Deus ou ser acolhida por Deus. Olha, dá uma folhada para frente aí na sua Bíblia em Hebreus e leia o versículo 31 do capítulo 10. Para tu ver como é um problema, que todo mundo está indo em direção a Deus é o fato. Mas agora, isso não é uma boa notícia, isso pode ser uma terrível notícia. Leia aí o texto. O que está escrito? Esse é pequenininho, irmãos, dá para tu decorar. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Aí tem um monte de gente que diz, não, Deus é amor, Deus ama todo mundo. Epa, alto lá. Alto lá. Tem gente que está indo em direção à morte para cair na terrível mão do Deus vivo. Mas, agora abra aí a sua Bíblia lá em 1 João capítulo 4, verso 10. Esse é um pouquinho maior, esse tem que gastar um pouquinho mais de tempo para decorar. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 10. O que diz? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação
pelos nossos pecados. Qual que é a palavra-chave desse versículo de João? A palavra propiciação. Sabe o que propiciação significa na língua original? O sangue que livra da ira. Como que Deus nos amou? Pelo sangue que nos livrou da terrível mão de Deus. Quem que é esse sangue? O superior. Não é de bode, não é de cavalo, não é de ovelha, não é de nada, é do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, quando chegar a hora da sua morte e do seu encontro com Deus, você é aquele que vai se chocar contra Deus e cair nas mãos terríveis dele, ou você é aquele que vai ser acolhido com amor por Deus? Porque, assim como Cristo morreu uma única vez, você está caminhando cada dia mais, e hoje está mais perto do seu fim do que ontem. E a pergunta é, você está preparado para se encontrar com Deus? Você vai se encontrar com o Deus que é terrível ou você vai se encontrar com o Deus que é amor? Essa é a primeira pergunta. Por quê? Porque, olha o versículo 27, a parte B dele agora. Da mesma forma, o homem está destinado a morrer uma só vez. E depois dessa morte, enfrentar o juízo. Irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui. Uma vez eu fui para Vitória. E lá em Vitória, eu participei de uma peça teatral de teatro chamada Casa do Julgamento. Alguém já ouviu falar? Casa do Julgamento. A Igreja Batista de Vila Velha, ali no litoral do Espírito Santo, ela alugou um colégio na época das férias, e eles pegaram várias salas, e o teatro era uma encenação de o que acontecia com uma pessoa depois que ela morria. E aí qual que era? Começava a cena de uma galera no bar ali, naquele happy hour, e daí aquela conversa de crente e tal, não sei o que, não vou beber, bebem, pegam o carro, saem, batem, morrem todos. Aí antes de morrer tem uns que ficam no hospital, que é a próxima sala, daí tal e tal. Aí na verdade o que me chocou, que é muito legal nessa peça, é que daí tu vai passando pelas salas, né? Tu entra numa, daí tu tem uma peça encenada, tu entra noutra, tem outra, tal, e vai chegando até tu chegar no juízo de Deus. E aí, irmãos, a sala do juízo de Deus é muito sinistro. Por quê? Porque a palavra a gente já aprendeu ontem aqui. Quem estava ontem aqui? Então beleza, vou passar rápido por isso. Essa aqui é uma palavra jurídica. A gente já aprendeu ontem que Jesus é o nosso advogado. E que se você está em Cristo, está tudo certo. Mas o juízo de Deus vai ser para decretar uma sentença. Então aquela ideia do purgatório não existe, tá, irmãos? Não tem um lugarzinho que tu vai ficar esperando para ver se alguém paga uma promessa e tu vai para o céu. Isso aí é balela, isso não é bíblico. O bíblico é, você e eu estamos caminhando para a morte. E essa morte, quando nós chegarmos, nós vamos ter um encontro com Deus. Ou a gente vai se encontrar com Deus para ser amado e abraçado por Ele. Ou a gente vai se encontrar com Deus que é terrível e que condena para a morte eterna todos aqueles que não quiseram se sujeitar ao seu sacrifício. Irmãos, a casa do julgamento, quando eu saí de lá, eu saí mal. Porque depois do julgamento, daí, o que acontece? Um dos personagens é levado para o inferno. Aí o juiz manda abrir a porta do inferno, vem um demônio e pega o cara que vai para o inferno. E o outro abre a porta do céu, daí vem um anjo e leva ele para o céu. E aí depois dessa sala do juízo, você entra primeiro na sala do inferno. E aí você vê a pessoa no inferno. E aí depois você entra, sai do inferno e entra na sala do céu. E aí você tem uma noção mais ou menos daquilo que Hebreus está nos dizendo aqui. Depois da sua morte, vocês vão estar diante do único juiz que pode decretar sobre a sua vida a sentença de morte ou de vida. Por quê? Porque Cristo tem a supremacia. É por isso, irmãos, que a própria carta aos Hebreus abre aí no capítulo 3, verso 15. Qual é a importância de eu pensar nessas coisas?
de eu entender o que o autor está nos dizendo aqui nessa noite. Qual que é a importância, irmãos? Por isso, diz Hebreus capítulo 3, verso 15, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Que rebelião? Na época dos líderes da antiga aliança, que eles se levantavam, Moisés se levantava e dizendo, gente, Deus tem cuidado de nós, Deus tem mandado suprimento, tem mandado maná, Ele nos libertou do Egito, Ele abriu o mar para a gente passar, gente, vamos adorar a Deus, gente, vamos se consagrar. E o povo fazia o quê? Construía bezerro de ouro, adorava homens, buscava um caminho diferente, Deus ia lá e perdoava, e você conhece a história. E aí o que o Hebreus está nos dizendo, ei gente, agora o supremo pastor encarnou, o supremo cordeiro foi sacrificado. Então, hoje, se vocês ouvirem a voz daquele que está falando, que é o próprio Deus, não endureça o coração de vocês. Por quê? Porque o juízo é iminente. E é iminente, não é eminente, é iminente. É o quê? Ele está para acontecer. O juízo de Deus está para acontecer. Irmãos, isso não é brincadeira. O grande problema é que quando a gente se acostuma muito com uma vida, que o pecado já não é mais tão pecado assim, que a minha consagração não é tão importante assim, que Deus não liga para essas coisas, nós estamos caminhando para a nossa morte, e um dia vamos chegar diante do juízo de Deus. E a pergunta é, o que vai ser da sua vida e da minha vida quando estivermos diante do juízo de Deus? No tribunal, irmãos, vai haver apenas 2 sentenças. Qual que é a primeira? A primeira é aquela que Deus já falou lá em Gênesis capítulo 2, verso 17. Qual que é a sentença de Deus no dia do juízo? Olha o que ele fala para Eva. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Aí eu pergunto, Deus avisou. Avisou ou não avisou? A Eva comeu ou não comeu? Foi condenado ou não foi? Então, irmãos, aquele que prometeu, ele é fiel. Se ele está dizendo que quando você morrer e eu morrer, vamos enfrentar o juízo e vamos estar diante daquele que julga todas as coisas, ele não está brincando. Ou ele vai te sentenciar para o céu, ou ele vai te sentenciar para o inferno. E tem mais. Todo mundo gosta daquele texto de Filipenses, diz que ao nome de Jesus se dobrará todo joelho nos céus e na terra. A gente fala isso, parece que é bonito, né? Irmão, sabe o que isso quer dizer? Eu não lembro quem falou, mas alguém disse assim, quando Cristo voltar, os joelhos vão se dobrar diante de Jesus para entrar no céu, mas aqueles que também forem para o inferno vão se dobrar e vão entrar de joelhos dobrados, reconhecendo que Jesus é o Senhor, mas vão ir para o inferno. Hã? No livro do Mark Carril, né? Então pronto, já recebi a referência bibliográfica. Irmãos, todos nós vamos passar pelo dia do nosso juízo. No tribunal de Deus, Deus vai sentenciar a morte eterna àqueles que são pecadores. E ao mesmo tempo absolverá aqueles que foram perdoados. Uma coisa muito importante a ser considerado é que na sentença da condenação, à luz de Hebreu, recai. Olha só, irmãos, presta atenção. A sentença da condenação de Hebreus recai sobre aqueles que ainda também andam na antiga aliança. Porque a gente acha assim, não, só quem vai para o inferno é aquele pecador, bem pecadorzão mesmo, né? Tipo aquele cara que matou as crianças ali em Blumenau. Não, esse aí merece ir para o inferno, esse vai de passagem reto, né? Não passa nem no juízo de Deus. Esse vai direto para o inferno. Não, irmãos, para as pessoas que ainda não confessaram a Jesus e ainda estão achando que
podem sacrificar e se submeter a um sacrifício para chegarem ao céu, sobre esses também vai recair a condenação de morte. Por quê? Porque Cristo não foi suficiente. Olha que problema, irmãos. Se Cristo não for suficiente para você, você vai chegar diante do juízo de Deus. E você vai ter uma sentença de morte. Eu vou ter uma sentença de morte se eu não crer somente em Jesus. A morte é certa, o juízo iminente. Mas diante da morte certa e do juízo iminente, qual que é a nossa esperança, irmãos? É lógico que eu teria que chegar aqui, no versículo 28. Que nós vamos morrer e que vai ter um juízo, é certo. Mas tem uma boa notícia. E qual que é a boa notícia? O que é a boa notícia, irmãos? A boa notícia, a boa nova é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele fala, olha o verso 28 aí da sua Bíblia. Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Então vai ter uma morte, um juízo, e para isso precisa de um único sacrifício. Para tirar os pecados de muitos. Irmãos, quantas vezes nós precisamos que Jesus nos perdoe para que a gente não seja sentenciado à morte? Quantas vezes? Uma única vez. Isso aqui a gente chama de salvação. A diferença, irmãos, presta atenção aqui, ó. A diferença de salvação e santificação, tem um monte de gente que diz, ah não, teve um processo até chegar na salvação. Sim, eu acredito que tem o processo, mas a salvação é um ato. Ou você é salvo, ou você não é salvo. E, inclusive, quem está no processo, se Jesus voltar, vai para o inferno. Porque processo de salvação não salva ninguém. Ah, não, mas ele está no processo, pastor, então toma uma decisão logo. Porque se Jesus voltar, você está condenado ao inferno. E não é porque eu quero, irmãos, é porque está escrito, é palavra de Deus, vai acontecer, Jesus está voltando. E quem está num processo, esperando dar um passo em direção a Jesus, vai ficar no meio do caminho. Ah não, pastor, hoje eu não quero, eu vou deixar passar mais um tempo. Irmãos, não dá tempo. Não dá tempo. Porque a salvação é um ato, agora a santificação, essa é um processo. A santificação começa no ato da sua salvação. E tu vai crescendo na fé dos santos. Mas para tu crescer em santificação, irmãos, tu tem que ralar bastante. Não é igual a salvação que é de graça. Então, a santificação você vai precisar orar. Você vai precisar ralar o joelho no chão. Você vai precisar fazer jejum. Você vai precisar botar a mão no bolso e dar dinheiro. Olha só, santificação é isso. Vai custar algo para você. A salvação é de graça, irmãos. Você não precisa mexer um fio de cabelo para ir para o céu. Jesus Cristo resolveu tudo por você. Agora, santificação é diferente. Santificação eu tenho que me esforçar para ser santo. A boa notícia, irmãos. Olha o verso 28, vamos continuar lendo. Cristo morreu uma única vez para tirar os pecados de muitos. Quem são os muitos, irmãos? Nós que cremos em Jesus, na supremacia de Cristo. E aparecerá uma segunda vez. Ou seja, quantas vezes Jesus vai voltar? É a segunda vez, por que é a segunda que Hebreus está dizendo aqui? Porque a primeira já foi. Jesus já veio em terra, sim ou não? E agora ele vai vir a segunda. Para que ele vai vir na segunda, irmãos? Leia aí na tua Bíblia. Aparecerá na segunda vez, não para tirar o pecado, porque Jesus não precisa mais, ele já fez isso, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Quem que vai ser salvo? Aqueles que foram perdoados pelo sangue de Jesus e que estão aguardando a sua volta. Irmãos, a boa notícia é que a morte vai acontecer e vai. O juízo vai acontecer e vai.
mas tem um jeito de você chegar diante de Jesus e entrar para a glória eterna com Ele. Abre a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15 e 16, dá uma olhada que o apóstolo Paulo fala. Olha o exemplo que Paulo dá. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15 e 16. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Aleluia. Irmão, se Paulo é pior, imagina eu. Imagina você. Olha a convicção que o apóstolo Paulo tem de pecado, de entendimento que ele precisa desesperadamente do sangue de Jesus. Olha o verso 16. Mas por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Paulo, irmãos, está dizendo que o que aconteceu com a vida dele é um exemplo que vai acontecer na sua própria vida. O pior dos pecadores, quem é então, à luz do texto de Paulo? Você. Quem que é o pior dos pecadores nessa história? Você, eu, Paulo. Por que que ele foi? Para que, olha só, lê primeiro, de novo, esta afirmação. Claro que só esses 2 versículos você tem que ler o texto inteiro. É digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A salvação está disposta para aqueles que reconhecem que são pecadores. Por isso, lembra aqui que eu preguei na segunda-feira? Se você confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Para você confessar, você tem que reconhecer que se chegar o dia da sua morte, do juízo de Deus, você não vai para o céu porque você é bom. Você vai para o céu porque Jesus Cristo trouxe tão grande salvação. Aleluia, irmãos. Esse foi o exemplo que Paulo diz, olha, isso aconteceu comigo para vocês verem. Agora olha o testemunho que o apóstolo João dá agora. Primeira carta de João de novo, capítulo 5, verso 10 ao 12. Paulo dá um exemplo, João agora dá um testemunho. Olha o testemunho para que sirva de exemplo para nós hoje. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 10 ao 12. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Este é o testemunho. Qual que é o testemunho? Deus nos deu. Nos deu é presente, passado ou futuro? Nos deu passado. É igual a Efésios. Efésios está escrito que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estamos, é presente, passado ou futuro? Presente. Agora, quando isso aconteceu? Passado. Por que no passado? Porque foi no passado que Cristo morreu. É a crucificação que ontem a gente aprendeu que é a crucificação substitutiva. Cristo morreu por você. Esse é o testemunho que João está querendo dizer. Olha o verso 11. Este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna. E essa vida eterna está no seu Filho. Olha o 12 agora. Quem tem o Filho tem vida. Quem não tem o Filho não tem vida. É a ideia do The Walking Dead, que eu sempre falo aqui. Claro que é o João que está escrevendo. Se você ler o Evangelho agora de João, no capítulo 3, o verso 18, você vai ver que esse texto tem a mesma semelhança, que ele fala, quem não crê já está, tempo presente, já está condenado. Ah, Deus amou o mundo, Jesus veio, mas quem não crê já está, é tempo presente. E aqui ele está dizendo que quem tem o Filho tem a vida.
quem não tem o Filho, não tem a vida. Então, Paulo dá um exemplo, João dá um testemunho. Agora, olha as palavras do próprio Senhor Jesus. No Evangelho de João agora, capítulo 11, versículo 25 e 26. Você conhece esse texto? É o famoso texto que Jesus conversa com as irmãs ou com a irmã de Lázaro que está dentro de um sepulcro. Acharam João 11, 25, irmãos? Disse-lhe Jesus, é o próprio Cristo que está falando: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha a boa notícia, irmãos. A boa notícia é que você vai morrer, vai enfrentar o juízo, mas se você tem Cristo como teu Senhor e Salvador, você tem vida e vida eterna. Como disse o pregador de ontem, vamos ter medo de quê? Onde está a morte, a sua vitória? Aonde está o poder das trevas de levar pessoas para o inferno? Foi destronada porque Cristo morreu e ressuscitou para nos levar com Ele para a vida eterna. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? É uma pergunta. Quem que está fazendo essa pergunta? O próprio Senhor Jesus. Para a irmã do Lázaro, que está chorando porque Lázaro está morto. Aí o Senhor Jesus diz, eu imagino a cena, porque eu gosto de imaginar as cenas, né? Fico imaginando aquele choro, aquele pranto, aquela coisa, aquele desespero. Aí Jesus para na frente do túmulo lá e faz assim. Anjos, come on. E todo mundo olhando. E aí ele fala o quê? Ele comprova que é o Senhor da vida. Ele diz, ei, tire a pedra. Não, Senhor, ele está podre. Tira a pedra. Lázaro, come here. Vem dar um rolezinho de novo. E sai Lázaro do sepulcro, irmãos. Porque o que prometeu é fiel e tem todo o poder de gerar vida, ainda que esteja morto. Aqui eu vou fazer a propaganda da minha pregação também, de sexta. O pessoal vem aqui ficar fazendo propaganda das pregações, vou fazer a propaganda da minha. Sexta-feira, nós vamos dar uma olhada lá em Ezequiel, na profecia que entrou no vale de ossos secos e fez um monte de ossos viver e ser um exército. É a boca de Jesus que fala, quem crê, ainda que morra, viverá. Irmãos, onde que você vai passar a eternidade? Diante de uma morte certa e de um juízo iminente? Eu vou passar, pode dizer, eu vou passar a eternidade com Cristo, porque o sangue de Jesus é suficiente para mim. O sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar o meu pecado, para apagar de uma vez por toda a minha natureza e me levar seguro até a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que a igreja primitiva entendeu isso e sabe qual era a oração deles? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu quero que Cristo volte. Eu quero que o Cristo volte para buscar a sua igreja. Esse tem que ser o fogo do nosso coração, irmãos. É isso que você deve orar e dizer, Senhor, volta, Senhor, nós estamos desesperados, pois queremos o encontro da noiva nos ares, nós queremos. Por quê? Porque o nosso Cristo venceu a morte, e venceu a morte por mim, por você, Cristo venceu pela sua igreja. Onde você vai passar a eternidade? A minha oração é que você passe a eternidade ao lado de Deus no paraíso eterno, junto comigo, todos juntos. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não resolveu parte do nosso problema. O Senhor resolveu todo o nosso problema. O Senhor resolveu todo o nosso problema, Senhor. Porque o maior problema da humanidade, o maior problema nosso, Senhor, não é se a gente vai conseguir pagar a conta de amanhã.
O maior problema nosso, Senhor, não é se a gente vai conseguir o emprego tal, comprar o carro tal. O maior problema, Senhor, não é se a gente vai conseguir ser curado da doença. O maior problema, Senhor, é que a única sentença que nós temos a certeza que está para acontecer é a nossa morte. Nós vamos morrer, todos que estão aqui vão morrer, porque é o Senhor que disse, e tudo que o Senhor disse se cumpre. Toda a tua palavra se cumpre. E depois da nossa morte, Senhor, vamos ter um juízo para nos deparar com o Deus de toda glória. E Deus, nesse dia, Senhor, nós queremos, com muita reverência, com muito temor, Pai, nos prostrar diante da tua glória, porque o sangue do Cordeiro perfeito nos purificou de uma vez por todas. O sangue do Cordeiro nos purificou de uma vez por todas. Não precisamos mais de nenhum sacrifício, não precisamos de mais nenhum líder, não precisamos de mais nenhum ritual. O sangue de Cristo é suficiente, Ele é supremo, Ele é vicário, Ele propiciou, Ele nos sustenta. É o sangue de Jesus Cristo, o supremo pastor das nossas vidas, e é banhados nesse sangue, Senhor. Deus, não é um pincelzinho de sangue na porta, igual foi lá no Êxodo, não é, Senhor, apenas um sangue de um cordeiro, é o sangue do supremo cordeiro, do pastor das nossas almas, é este sangue que nos banha, que nos perdoa, que nos leva para a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Deus, que ninguém saia daqui, Senhor, nessa noite, com a dúvida da sua salvação, que pessoas aqui anseiem, Senhor, a tua volta. Jesus Cristo, tira o medo da morte e coloca o temor ao Senhor com reverência, para nos preparar para a volta do nosso Messias, o Cristo, Senhor das nossas almas. Nós queremos que o Senhor volte. Maranata, Senhor Jesus, nós queremos mais de Ti. Nós queremos o Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe. Vá em paz, banhado no sangue do Cordeiro. E até amanhã, às 8 horas aqui, estamos...